bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de vídeo novo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e aqui a gente vem trazer conteúdo de qualidade, falando de droga, sexualidade, cidadania e muito mais. Antes de mais nada, quero te convidar a curtir o nosso vídeo, comentar, ativar o sininho para aumentar o engajamento e, obviamente, se inscrever no nosso canal. Outro fator que a gente tem que comentar aqui, na quinta-feira tivemos um problema aí com o nosso vídeo, não conseguimos exportar, então queremos pedir desculpas pela falha, pela falta de conteúdo no nosso canal na quinta-feira. Esperamos que isso não se repita mais, já arrumei algumas pendências, então esperamos que não tenhamos mais esse tipo de contratempo. Estamos no mês de março, mês das mulheres maravilhosas. Um grande beijo para todas. Ontem foi Dia Internacional das Mulheres e esse mês, essa comemoração, né, para trazer essa pauta, né, a importância de falar sobre as mulheres, nós vamos estar trazendo temas relacionados à saúde da mulher. E hoje, depois de ver um post lá no Facebook falando de um tema super relevante, pouco abordado, com pouco conhecimento sobre o assunto, eu resolvi trazer aqui para o nosso canal. Nós vamos falar sobre endometriose. Talvez você já tenha ouvido falar esse tema, mas a gente vem trazer aqui uma aprofundada, falar com um pouquinho mais de detalhes e trazer também de uma forma um pouco mais didática. O que é a tal da endometriose? Bom, antes de mais nada, nós temos que lembrar um pouquinho do conceito de anatomia, que o endométrio é aquela camada de células que reveste internamente o útero. Esta camada, ela vai estar mais espessa para receber um possível embrião. Então ela vai ficando com várias camadas a fim de que o embrião possa se fixar ali, para que possa ocorrer a nidação. Se não houver fecundação, esta camada ela tende a descamar e aí, consequentemente, ocorre a menstruação. Então, a menstruação é derivada dessa descamação do endométrio, que rompe vasos sanguíneos e acaba, então, culminando no sangramento. Na endometriose, o que acontece é que essa camada ela não é liberada completamente. E o que vai interferir? Este tecido ele vai começar a se proliferar intensamente e vai provocar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele pode tanto causar aí situações muito desagradáveis, a gente já vai falar das reações, como pode também levar à infertilidade. Então, a endometriose tem, né, uma situação de que estas células do endométrio, elas vão migrar para outras regiões. Para vocês terem ideia, essas células elas podem vir se proliferar próximo ao canal retal, elas podem se proliferar próximo à bexiga urinária, elas podem ocupar toda a extensão das tubas uterinas e também podem migrar até os pulmões, ao diafragma. Então o problema é muito mais sério, muito mais complicado que simplesmente envolvendo a estrutura uterina, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas quais são os efeitos, né, as reações, né, os sintomas da endometriose? Primeiro, cólicas intensas, cólicas fortíssimas, muito fora do padrão de uma cólica menstrual. Essas cólicas, né, então são geralmente somente com um medicamento comum, não são possíveis de serem tratadas. Então, geralmente a mulher ela precisa receber a medicação intravenosa, porque até a dor tão intensa faz com que a medicação via oral ela seja vomitada, tá? Então, é um problema bastante sério. Além disso, há relatos de dores durante a relação sexual, principalmente na penetração mais profunda. Pode haver a eliminação de sangue pelo ânus, principalmente no período menstrual, e também dores ao urinar. Caso migre para outros locais, por exemplo, essa endometriose esteja ocupando ali tecidos próximos ao reto, pode provocar muitas dores na lombar. Se migrar para próximo aos pulmões, diafragma, pode causar tosses intensas e tosse com sangue. Então a gente tem que ficar muito atento porque é um problema muito sério.
né? Tem um CID, tem um Código Internacional de Doença. Então é um problema bastante sério e as mulheres muitas vezes se tornam incapacitadas de exercer essas funções devido à endometriose. Então por isso a gente precisa falar desse tema. Aí você me pergunta, professora, tem tratamento? Sim, não tem cura, mas tem um tratamento. O tratamento ele consiste inicialmente nos remédios, os medicamentos para minimizar a dor e também para minimizar a proliferação das células do endométrio. Existe também um tratamento cirúrgico para remoção, né, desse excesso dessas células que proliferaram. E também existe a esterectomia, que é a retirada, a remoção total, uma cirurgia mais radical, que remove então os ovários. E por que isso tem a ver? Porque os ovários liberam os hormônios sexuais femininos, que estão relacionados com o espessamento do endométrio. Retirando os ovários, favorece, né, que esse endométrio ele se torne menos espesso. Então há essas possibilidades. Uma coisa que é importante a gente relatar aqui, que a endometriose ele é um dos principais fatores relacionados à infertilidade feminina. Tá? Então ele ocupa aí uma posição séria nas mulheres que não podem ter filhos. Por quê? Porque esse tecido, esse endométrio que está proliferando, ele tende a migrar para as tubas uterinas. E ali, né, nessa proliferação, nesse processo infeccioso, essas células vão acabar ocupando todo esse espaço e colabando, né, colando as paredes das tubas uterinas. E aí isso impede o encontro do espermatozoide com o óvulo. Mas a fecundação não ocorre no útero? Não, a fecundação ocorre na tuba uterina. Então, a endometriose, ela tende, né, a ser um dos principais problemas relacionados à infertilidade feminina. Quais são as causas da endometriose? Bom, uma delas é a menstruação precoce. Então, as meninas que menstruam muito cedo tendem essa tendência. Tem o componente genético, tem relação com imunidade, porque como está relacionado a um processo inflamatório, isso também pode ser relacionado de mulher para mulher, né? E também tem um processo chamado de refluxo do sangue menstrual. Então, o sangue menstrual, com as células do endométrio que descamaram, devem serem eliminadas, devem sair. Em algumas mulheres, por questões anatômicas, esse sangue não sai completamente, parte dele retorna. E aí, algumas dessas células vão, ao invés de serem eliminadas, vão tender a se proliferar, principalmente nas tubas uterinas. Então, a gente vem falar aqui desse problema, vem falar porque muitas mulheres não vão trabalhar quando estão, né, acometidas no período menstrual, e muitos homens falam, mas não vem trabalhar por causa de uma cólica. Isso que essas mulheres ouvem. Né? E a gente que tem, eu não tenho endometriose, eu tenho uma cólica, já é ruim, já é chato, incômodo. Imagine uma cólica que pode tornar incapacitante, né? Então tá na hora da gente ser um pouco mais empático, também tá na hora da gente desenvolver políticas públicas para as mulheres, para que a endometriose ela seja vista de outra forma, que as mulheres tivessem um período de licença maior no período menstrual. Então a gente também precisa de projeto de lei, né? Só que infelizmente as leis são feitas por quem? Pelos homens, e eles nunca vão saber o que a gente passa. Então, para a gente iniciar esse nosso debate em relação à saúde da mulher, a gente vem propor aqui que comecem a nos olhar pelo que nós sentimos. Se são nossos representantes, são homens, então que eles comecem a ter um pouco mais de empatia em relação ao universo feminino. Como eu falei, nós vamos dedicar o mês de março aí a problemas das questões femininas. Mas eu sou homem, eu paro de assistir o canal Desnudes? Não, isso vai ser útil para você usar aí com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua mãe, para entender um pouco mais do universo feminino. Talvez se você for o homem aí que vai legislar daqui a alguns anos possa ser mais útil, né? E pensar um pouquinho mais nas mulheres, tá? E você, mulher, eu quero falar de um tema interessante, Fernanda. Eu tenho uma ideia muito legal. Eu tenho um tema que é relevante a gente falar. Vamos trazer para o canal Desnudes? Claro, você é nossa convidada. Manda lá a sua ideia, sua sugestão. Pode ser através do nosso e-mail, fdesnudes@gmail.com, mas também pode ser através das nossas redes sociais. Então,
Fica o convite, vem com a gente, faça esse canal acontecer e você é o nosso objetivo. Então vamos propagar a ideia e vamos propagar a saúde da mulher. Encontro vocês na quinta? Um grande beijo, até mais!